Você já sentiu a mente em ebulição, como um mar agitado que nunca encontra repouso? Aquela sensação de que os pensamentos não param, rodopiam sem controle, e no meio desse caos a alma parece sufocar? Talvez você aí do outro lado esteja perguntando: onde está Deus quando a ansiedade invade, quando o silêncio pesa e a noite parece não ter fim? Essa angústia, esse vazio gelado no peito, o silêncio que ensurdece por dentro, não são apenas experiências humanas, mas portas espirituais. O silêncio pode machucar mais do que o grito. A ausência de respostas pode doer mais do que qualquer sentença. No escuro do quarto, no silêncio da madrugada, a mente inquieta insiste em perguntar: por que Deus não fala comigo? O que está acontecendo comigo? Por que não sinto mais a presença dele? E então, nas camadas mais profundas da alma, brota o medo desesperador de ter sido esquecido, abandonado, deixado para trás pelo Criador. Mas existe uma verdade irrefutável. O mesmo Deus que silenciou o vento e acalmou a tempestade, muitas vezes permite o barulho dentro de você para ensinar uma lição que não pode ser aprendida em dias de plena bonança. Por que ele faz isso? Por que deixa o cansaço mental, a luta silenciosa, a sensação de que a fé está sendo moldada à força? A quem serve esse processo doloroso? É nesse exato recorte da existência, no deserto onde as vozes internas gritam e o céu parece de bronze, que nasce o convite sagrado. Entenda, o deserto nunca foi lugar de punição, mas de aprendizado. Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus no deserto. Elias, cansado e desejando a morte, encontrou a quietude de um Deus que não veio no fogo nem no terremoto, mas num sussurro suave. Jesus, antes da cruz, enfrentou o silêncio do Getsemane e a dor de não ser compreendido nem pelos amigos mais próximos. Não fuja do silêncio de Deus. Há um mistério nesse silêncio. Há um propósito nos pensamentos que não cessam. Ele olha para você no meio da angústia. Quando tudo está em silêncio, Deus trabalha nos bastidores da alma, refinando, lapidando, removendo impurezas como o ourives faz com o ouro. Você percebe isso? Será que não é justamente esse silêncio, essa inquietação, esse deserto mental, a oportunidade que o Senhor está usando para te conduzir a um novo patamar? Quantas respostas você já buscou e não encontrou? Quantas orações você já fez e não teve retorno? Quantas noites em claro você já enfrentou, esperando uma palavra, um sinal, um toque, e só encontrou o eco dos próprios pensamentos? Respire fundo. Receba essa mensagem com atenção. Não é punição, não é abandono. É processo, é escola, é forja. No deserto do silêncio, a fé deixa de ser teoria e se torna prática. No chão seco das dúvidas, a entrega deixa de ser discurso e passa a ser vida. E é ali, exatamente ali, que Deus está observando cada lágrima, somando cada oração sussurrada, anotando cada gemido secreto. Não é tempo perdido. Deus constrói, no invisível, a estrutura que você precisará para sustentar o propósito que Ele tem ao seu respeito. Você consegue sentir esse propósito? Você consegue enxergar que existe um caminho por trás do sofrimento, que a tempestade interior prepara o terreno para a colheita de sabedoria? Talvez tudo o que você sente agora seja só o prelúdio da obra que Deus está começando. E Ele começa na terra árida, na mente inquieta, no silêncio denso, onde toda a glória futura será cultivada. No tempo em que a alma grita, mas o céu parece mudo. O coração se contorce, esperando ao menos um sussurro, um sinal de esperança. Será que estou sozinho nisso tudo? Será que Deus realmente me ouve? Ou minhas palavras se perdem no vazio? Essa sensação de isolamento espiritual pode, em momentos mais agudos, transformar-se numa dor quase física, um peso cravado no peito, uma fadiga que não vai embora, nem com descanso. E mesmo assim, é nesse exato vazio que Deus planta a semente do propósito. A mente inquieta não é inimiga da fé. A inquietação é muitas vezes o terreno fértil, onde a fé é posta à prova, onde a dependência de Deus sai do campo da teoria e se revela nas entrelinhas da dor. Quantas vezes você já pediu a Deus para simplesmente aliviar, para reduzir o peso?
Quantas vezes suplicou por respostas rápidas, saídas fáceis, atalhos que resolvessem tudo sem precisar atravessar o vale escuro do não entendimento. Mas há um motivo para que nem sempre haja alívio iminente. O Senhor não trabalha para te dar soluções imediatas, mas para te transformar em alguém que conhece o valor da perseverança. Deus não quer apenas abrir portas. Ele quer ter a certeza de que você vai permanecer em pé depois que elas se abrirem. É através do silêncio e da demora que Ele te ensina sobre constância. É através do deserto da incerteza que Ele faz crescer raízes mais profundas. Pense nos homens e mulheres que caminharam com Deus nas páginas da Bíblia. Abraão atravessou anos de espera para receber a promessa de um filho. Ana, angustiada, chorou silenciosamente no templo, aguardando o cumprimento dos desejos mais profundos de seu coração. Davi foi ungido rei, e ainda assim, enfrentou anos de perseguição e solidão antes de sentar-se no trono. O silêncio de Deus nunca foi sinal de ausência, mas de uma preparação cuidadosa, meticulosa, específica. Quando não há respostas, há lições. Quando não há aplauso, há construção íntima, de valores, caráter, humildade. Quando a mente roda, é porque Deus está desconstruindo aquilo que não serve mais. Ele desmonta as muletas emocionais, as seguranças que não vêm dele, os apegos que atrasam o propósito. Por mais doloroso que seja, não subestime o processo. O ouro verdadeiro só é revelado pelo fogo. As raízes mais firmes se formam na terra dura, não no campo fácil. Há um chamado escondido na tua inquietação. Aprender a confiar sem ver. Aprender a aguardar sem respostas claras. Aprender a marchar quando todos os sentidos dizem para parar. Essa é a fé que sustenta no vale, que permanece mesmo quando a lógica humana não alcança. Nesse mistério do silêncio, surgem perguntas que não calam. Vale a pena continuar orando? Deus realmente se importa com o que sinto? Por que tanto esforço para tão pouco resultado? Sim, vale a pena. Deus sempre se importa. Mesmo quando todos os sentidos negam isso. O esforço sentido como vazio é a matéria-prima que Ele usa para escrever uma história de testemunho. A espera não é buraco, é berço. O deserto não é cemitério, é sala de aula. Não se canse de clamar, mesmo sem retorno imediato. Continue de joelhos, mesmo quando o céu parecer de ferro. Pois no silêncio, a mão do Pai escreve, mesmo quando seus olhos não conseguem ver as letras. E pouco a pouco, Ele prepara você para a estação em que o silêncio vai dar lugar ao cântico. Porque nenhuma noite escura dura para sempre, e nenhuma alma quebrantada permanece sem cuidado. O que você vive hoje, por mais sufocante que pareça, não é sentença, é início. O fim que você teme pode ser o começo do que tanto pediu. O que dói agora amanhã será força, testemunho e raiz. Olhe além do silêncio. Há um Pai atento, um propósito se movendo, e uma história maior sendo costurada nos bastidores da tua alma. Às vezes, quando tudo que resta são as cinzas dos planos despedaçados, o Espírito começa a perguntar: Senhor, até quando? É a pergunta dos exaustos, dos que conhecem a travessia pelo deserto e sentem agonia porque ainda não vislumbram o oásis. É nesse território árido do coração, onde a areia é feita de dúvidas e as noites são longas como um lamento, que Deus opera cirurgias profundas, e quase sempre em silêncio. Silêncio que ecoa, silêncio que pesa, mas também transforma, ainda que de forma invisível aos olhos humanos. E quantos, nesse exato instante, não andam rodeados de pessoas, mas habitam uma solidão que ninguém vê? Quantos não sorriem, mas escondem rachaduras internas que só Deus conhece? O deserto é, sim, lugar de multidões externas e de isolamento interno. Mas o que parece abandono, na verdade é o palco do renascimento. Jesus, o próprio Filho, foi levado ao deserto pelo Espírito antes de iniciar o ministério. Ali, sem plateia, sem milagres, sem pão, ele enfrentou a tentação e saiu fortalecido. O deserto é sempre um ambiente de guerra interna, de confrontação, de esvaziamento das ilusões. Deus permite os desertos, porque sabe que é ali, na secura,
onde os frutos da intimidade com Ele se desenvolvem. Intimidade não de palavras, mas de essência. O deserto não rouba ninguém, somente tira o que precisa ir embora. Então por que dói tanto? Porque parece interminável. Porque o processo de quebra nunca é superficial. Quando Deus fala de vaso novo, fala de um vaso quebrado e refeito nas mãos do oleiro. Não há renovo sem estilhaços pelo chão. Não há nova vida sem morte da semente. Não há glória sem dor redentora. O vento forte, que derruba árvores ocas, é o mesmo que fortalece as raízes das árvores maduras. E veja, Deus não se apressa. Se há demora, é porque há detalhe. Se há desconforto, é porque há tratamento. Não se vence provas espirituais com pressa de sair da sala. Há respostas que só podem ser recebidas após a última lágrima rolada, após o último grito lançado no altar do secreto. Muitos querem a promessa, mas rejeitam o processo. Querem o trono, mas não o deserto. Querem ser forjados, mas não aceitam o fogo. Não ignore o que está queimando em você agora. Há algo sendo moldado, há propósito no sofrimento, há vida no que parece inteiro despedaçamento. Quando tudo desmorona e nada faz sentido, é exatamente ali que Deus começa a reescrever capítulos até então inalcançáveis pela própria força. O fôlego de Deus não sufoca, ele restitui. O silêncio dele prepara o solo inabitável para sementes que só germinam nesse ambiente de contrição. Cada noite insone, cada oração aparentemente ignorada, cada ciclo de ansiedade que insiste, tudo, absolutamente tudo, ele recolhe em seus braços. E aquilo que parece castigo é cuidado, aquilo que parece desprezo é zelo, aquilo que dói aperfeiçoa. Não é fraqueza sentir, não é falta de fé perguntar, não é pecado clamar, nem errar, nem sangrar em silêncio. O próprio Cristo, no Getsemane, suas gotas de sangue em agonia. Ele conhece o desespero do incompreendido, do solitário, do processado pelas dores mais íntimas. Mas depois da noite escura veio a manhã da ressurreição. Depois do deserto, vem a terra prometida. Depois do silêncio, virá o eis-me aqui. Finalize cada jornada no altar, mesmo cansado, mesmo sem respostas, porque só persevera quem resiste ao tempo do não saber. E aqueles que resistem são os que recebem de fato aquilo que o céu reservou, não para os fortes, mas para os dependentes, que tua alma aprenda. O deserto não é teu fim, mas teu recomeço. Talvez sua alma esteja cansada de tentar entender o que parece não ter explicação. Talvez você já tenha se perguntado, com voz embargada pela solidão, onde está Deus quando os gritos silenciosos continuam sendo ignorados? Onde está Deus quando as promessas parecem ter expirado? Quando os anos passam e nada floresce? Sim, há noites em que a única resposta ao clamor é um silêncio que parece gritar mais alto do que qualquer palavra. Mas escute, porque esse silêncio não é vazio. No segredo desse silêncio, Deus fala de maneiras que só a dor pode decifrar, porque há revelações reservadas somente aos que atravessam o vale, não aos que se escondem do processo. Quem nunca chorou lágrimas amargas, nunca provará do sabor do renovo puro. Esse caminho, amargo, árido, tortuoso, é o caminho onde as máscaras caem. Ninguém sustenta a aparência no meio do fogo, porque ali toda a vaidade evapora. Deus permite o esvaziamento, porque ama o suficiente para rasgar aquilo que o mundo nos ensinou a usar como proteção. E aí, despidos de escudos, percebemos, não é a força da nossa mão, mas a profundidade do nosso quebrantamento que chama a atenção dos céus. O que ativa milagres não é o currículo, não é o mérito, é a dependência. Deus responde ao som da alma rendida, porque é nessa rendição genuína, no altar improvisado da dor, que ele começa a infundir propósito novo, sentido onde só havia fragmentos. Quantas vezes, cansados de esperar, tentamos construir atalhos longe do plano divino? Quantas vezes negociamos a essência por migalhas de alívio temporário? Mas Deus, imutável em amor, nunca perde o controle. Cada trajetória interrompida, cada palavra não dita, cada semente enterrada na terra dura dos dias maus,
tudo é conta registrada, nada escapa ao seu olhar. O que para você é silêncio, para o céu é planejamento profundo. Enquanto você questiona se ainda é lembrado, o oleiro está te redesenhando em segredos, te preparando para ser resposta, enquanto você ainda pede respostas. E até mesmo o atraso, aquilo que tanto te assombra, é cuidado. Porque tempos de espera não são tempos perdidos, são tempos de escavação, onde o Espírito cava profundezas que sustentem o peso da glória futura. Não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze o período do invisível, onde nada é visto, mas tudo está sendo semeado. Não menospreze os dias de portas fechadas, de sonhos quebrados, de expectativas frustradas. Porque você não vê, mas Deus constrói nas sombras aquilo que te fará resplandecer a luz. No silêncio do quarto, nas orações sufocadas, no choro contido, há uma presença que se derrama mesmo que você não perceba. Quando os olhos não enxergam, o Espírito intercede por você, com gemidos inexprimíveis. E aquilo que parece fim, ele já viu como ponto de virada. Deus não erra na matemática dos processos. É porque há coisas que só ali se aprendem. Lições que maturam, cicatrizam e preparam para aquilo que vem depois. Acredite, as maiores histórias de ressurreição só existem porque alguém esteve um dia debaixo da terra, em silêncio, esperando pelo romper. Não existe vitória sem vale, não há ressurreição sem cruz, não há terra prometida sem caminhada pelo deserto. Pela mão dele, a semente soterrada romperá a terra dura e florescerá além do que tua mente consegue imaginar. O processo dói, mas prepara. O silêncio machuca, mas amadurece. Não recue, permaneça, porque há uma promessa entre os escombros, há um propósito germinando no tempo da ausência. Assim diz o Senhor, ainda este ano darei frutos, onde só havia sequidão. Segure firme, porque todo sofrimento submetido ao altar se transforma em testemunho para a glória do nome de Jesus.